É comum nessa época do ano aparecer, ou diria reaparecer, a famosa expressão espírito natalino. Mas você sabe como foi que essa expressão surgiu? Eu vou contar. Mas, obviamente, como você observará na história que eu contarei da sua origem, isso não significa que eu ou essa instituição subscreve a história de como esse espírito natalino surgiu. Era o ano de 1843, quando tudo começou, por instrumentalidade do escritor Charles Dickens, que escreve um livro chamado A Christmas Carol, em bom português, um conto de Natal. A obra rapidamente se tornou um dos maiores clássicos natalinos de todos os tempos e uma das mais célebres obras de Dickens. Só na primeira semana, para os padrões daquela época, 6.000 cópias foram impressas e escritas. Na história desse livro, há um personagem chamado Ebenezer Scrooge. Ele é um homem extremamente avarento, que abominava a época natalícia e natalina, com presentes e manifestações de generosidade típicas da época. Ele trabalhava no escritório em Londres com um antigo companheiro, sócio, que chamava-se Bob Cratchit. Ele era um homem que, do ponto de vista financeiro, era bem mais pobre do que Scrooge, mas era um homem extremamente feliz, empregado ali desde o início, depois participante com ele, era pai de 4 filhos, e tinha um carinho especial com o seu frágil pequeno Tim, que tinha limitações motoras, tinha problemas nas pernas. E aí, numa véspera de Natal, segundo o conto de Dickens, Scrooge recebe a visita de um ex-sócio, Jacob Marley, que havia morrido 7 anos. E essa é a parte, obviamente, com a qual nós não podemos concordar, porque entendemos que isso, de fato, não aconteceu, a não ser na ficção, quando ele descreve. E diz que Marley prevê que Scrooge receberia a visita de 3 seres. E esses seres seriam o espírito dos natais passados, depois o espírito do Natal presente, e o terceiro seria o espírito dos natais futuros. E cada um deles, segundo o conto de Dickens, trouxe para Scrooge o tempo de reflexão. O primeiro, o tempo de sua infância, quando ele ainda amava o Natal. O segundo, aquele gigante que aparece para ele risonho, com uma coroa de azevinho e uma tocha na mão, que mostra a maneira como pessoas muito mais simples e humildes do que ele, inclusive Bob Cratchit, celebrava o Natal, apesar de não ter muito na sua mesa. E, por fim, aquele que é chamado do espírito dos natais futuros, na obra ficcional, e que apresenta-se como uma figura alta, envolta num traje negro, lúgubre, que escuta o seu rosto, ou que oculta o seu rosto, deixando apenas uma mão aparente, que não diz nada, mas aponta com aquela mão e mostra a Scrooge a sua morte solitária, sem amigos quaisquer. Na ficção, aquelas visitas produzem um efeito tremendo, porque atiçam a culpa que havia de maneira latente na mente de Scrooge, e no dia seguinte ele aparece como um outro homem. Passa a amar aquela festa, a ser generoso com os que precisam e a ajudar o seu empregado Bob Cratchit, tornando-se um segundo pai para aquele pequeno filho, o pequeno Tim. E disse então, a partir daquela época no conto, que ele estava tomado por um espírito de Natal, e ele, de fato, se torna um celebrante do nascimento do Senhor. Claro que isso é uma obra ficcional e espíritos aparecendo à parte, e principalmente a parte da mensagem que parece sugerir que é a culpa, o motivo e a motivação para a transformação de um caráter de alguém. O que poucos sabem, na verdade, é que essa obra tem um quê de autobiografia.
É porque na época Charles Dickens tinha uma dívida impagável. E aquelas 6 primeiras cópias impressas acabaram por livrá-lo da falência. E ironia das ironias, Dickens revelou na ficção o motivo maior e o verdadeiro espírito do Natal. É que aquelas cópias acabaram se tornando um presente divino que pagou as suas dívidas eternas, porque ele não teria como pagá-las. O fato é que, sim, o espírito de Natal é o espírito da doação generosa para pagar dívida impagável. O presente recebido de modo imerecido para saldar uma dívida eternamente impagável e transformar pelo amor e não pela culpa o caráter das pessoas. Por isso, nesse sentido, eu convido a ler comigo talvez o texto mais conhecido de toda a Escritura. Alguns o chamam o coração do Evangelho, outros o chamam do Evangelho sintético, e que se encontra em João, capítulo 3, verso 16. Ele é tão conhecido que eu tenho certeza que há muitos aqui que conseguem dizê-lo de cor, e aqueles que o saibam, digam comigo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você nunca tinha ouvido, agora você ouviu, vamos dizer mais uma vez. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos, no Evangelho de João, no qual esse texto está inserido, é comum a repetição de um certo padrão narrativo. João sempre tem e relata um encontro de Jesus com alguém, do qual decorre um discurso, uma palavra, um ensinamento, um sermão que é registrado e que eventualmente é descrito ou ilustrado por um milagre que se opera na vida daquelas pessoas. E todos os relatos direcionando para o propósito daquele evangelho, o quarto olhar sobre Jesus, que é provar que Jesus não é apenas um homem, mas que Jesus é Deus. Essa verdade que o evangelista então deseja expressar segue esse padrão. E entre o capítulo 3 e o capítulo 4, 2 encontros, os primeiros são registrados, no qual, exatamente no meio, está esse texto de João, capítulo 3, verso 16. O primeiro é com um religioso, Nicodemos é o seu nome, um maioral entre os religiosos da época, que procura Jesus à noite, você talvez conheça a história, procurando não se expor, lhe pergunta sobre a salvação. Sintomaticamente, ele é um religioso que não compreende a vida da perspectiva espiritual. E, de fato, ainda que alguns reconheçam que há indícios no restante do Evangelho de que ele se converteu, naquele exato momento, ele era uma pessoa religiosa que não conhecia o caminho do céu. O segundo encontro, que acontece no capítulo 4, após esse texto que nós lemos, é com uma mulher samaritana, que é diametralmente oposta àquele primeiro, Nicodemos. Primeiro, porque ela é anônima, o Evangelho não registra sequer o seu nome, e que aparentemente, pelo relato, não tem uma vida religiosa. Pelo contrário, tudo indica que até teria uma vida promíscua. E para piorar na narrativa de João, além de ser de um grupo étnico religioso, aquela mulher que não se dava bem, assim como os samaritanos não se davam com os judeus, encontra Jesus num poço, onde aparentemente Jesus é o necessitado e ela tem aquilo que ele precisa, a água daquele poço. Mas ali ao lado do poço, ela é levada por Jesus a confiar nele como a fonte de uma água espiritual que lhe tiraria a sede existencial de Deus. E entre essas duas histórias, de um religioso que não conhecia o caminho do céu e de uma mulher anônima e eventualmente promíscua que tinha água, mas precisava de água, é que esse evangelho registra essa pequena parte, essa seção que começa no versículo 16 que nós lemos.
É justamente entre esses dois relatos que João registra algumas pequenas falas de Jesus, cuja primeira parte começa justamente no versículo 16, e que para alguns, como assim eu disse no início, são palavras que revelam o coração do Evangelho, o resumo das boas novas da vinda do Salvador. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira, Ele deu o seu Filho único, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Alguns comentaristas, no esforço de resumir esse resumo, dizem sobre João 3,16, que o porquê da frase, porque Deus amou, é a melhor explicação que poderia ser dita. Que Deus, o autor da frase, o centro da ação, é o maior ser em relação a todos os que por ele foram criados. Que o verbo amor é a essência de Deus e o maior mandamento que ele nos dá. Que o objeto direto ao mundo aponta para o maior alvo do amor de Deus. Que o de tal maneira revela a intensidade deste amor. Que o verbo deu revela a maior dádiva que Deus poderia dar. Que o seu Filho unigênito é, na verdade, a expressão do maior presente que Deus poderia dar e efetivamente deu ao ser humano pecador. Que a finalidade para que todo revela a suficiência e a abrangência desse amor, mas ao mesmo tempo, o que nele crê demonstra a condição para receber este amor. Que se por um lado é suficiente para amar a todos, é eficiente apenas naqueles que recebem o dom da fé para crer nesta dádiva divina. E o não pereça é a advertência sobre o maior risco de alguém que rejeita a maior dádiva de Deus e que por conta disso recebe a maior condenação ao rejeitar o presente oferecido. E a vida eterna é a duração desse presente quando é efetivamente recebido. Mais do que essa forma mnemônica e fácil de entender a mensagem, os versículos seguintes, que eu não li, podem esclarecer ainda mais que o espírito do Natal, sim, trata da culpa e do consequente juízo, mas não na perspectiva de fazer o bem para poder receber o bem de Deus, trazer pelas suas boas obras a sua expiação e manifestar a sua justiça própria, como parece indicar o conto de Dickens. Em outras palavras, Deus não envia o seu Filho para nos fazer pessoas melhores por nosso próprio esforço, para assim apagar da nossa mente uma consciência culpada diante de um ano todo de maus feitos por palavras, pensamentos, atitudes ou omissões diante de Deus. Porque de fato, não é assim que funciona a relação do homem com Deus. No verso 17, que segue o capítulo 3, verso 16, que nós lemos, diz que, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E de fato, Jesus vem para salvar o ser humano de si mesmo, do seu próprio pecado, da condenação eterna, mas simplesmente porque, de maneira essencial, ele é, assim como cada um de nós, impotente de ser e fazer o que é certo, o que é belo, o que é justo, tanto moral como espiritualmente diante dele. Deus, portanto, não envia o seu Filho para que, encantados por um espírito um tanto quanto vago de Natal, nós sejamos pessoas melhores que mereçam o nosso presente posto na base da árvore de Natal. Não. Essa é uma versão que se criou, talvez, ao longo da história e que tenta resgatar a centralidade do ser humano no Natal, quando, na verdade, o Natal não tem a ver com o ser humano, a não ser como objeto do amor de Deus. O Natal tem a ver com a maior manifestação de dádiva divina, de amor divino, que deu o seu Filho único que tinha, para que todo aquele que nele crê não pereça,
mas tem a vida eterna. Portanto, o nome de Jesus, desde o seu nascimento, é isto o significado da sua palavra, aquele que vem para salvar, e o culto que lhe é oferecido, seja agora ou primeiro pelos magos do Oriente, pelos pastores das noites ao redor de Belém, e até por aquele contexto todo que se criou ao seu redor, é culto e adoração à maior dádiva divina para com o ser humano, que não é algo, é alguém, que não é um presente a ser desembrulhado e usufruído, se fizermos por onde e assim merecermos. Não. O julgamento que Deus não deseja fazer sobre o ser humano é feito apenas porque não se crê nesse Jesus como de fato ele é revelado na Escritura Sagrada. E o julgamento é este, diz o verso seguinte, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras, diferentemente do que se pensa, não eram boas, são más. Portanto, o Natal é a inversão completa desta perversão de Natal, um tanto quanto idílica, doce e cheia de perfumes próprios da época e notas musicais que eventualmente estão impregnadas nesse espírito de Natal. Daí porque uma instituição como a nossa não pode celebrar Natal a não ser adorando aquele que veio. Porque Natal não é festa de confraternização. Natal é culto em adoração a Jesus. E é por isso que nessa ocasião, além de cantarmos, nós também temos o privilégio de imitá-lo na doação. Esse culto está sendo realizado em louvor e adoração a Deus, mas também com um propósito, que cada um de vocês tenha trazido aquele quilo de alimento não perecível para apoiarmos talvez uma das obras mais importantes ao nosso redor, que é a Casa do Aconchego, que recebe crianças e seus familiares em tratamento de doenças sérias, entre as quais o câncer. É porque recebemos, nós doamos, porque de fato o espírito natalino é aquele que se abre para receber o maior presente divino, Jesus Cristo, mas é aquele também que estende a mão para que, de graça ao receber, de graça venhamos dar ao próximo. Que isso não seja, nem passe pela cabeça de nenhum de nós como representação de mérito qualquer, ou de cooperação entre nós e Deus. É porque o presente é tão imerecido, a graça é tão generosa e abundante, que é virtualmente impossível ser tocado por esse espírito de adoração, que é o espírito do Natal, e ao mesmo tempo também não ser levado a um espírito de doação, seja de maneira concreta pelo motivo que nós acabamos de mencionar, ou com atitudes que não se restringem a apenas um dia por ano. Talvez as datas que nós escolhemos uma vez para celebrar a cada ano são o grande risco de torná-las irrelevantes, embora venhamos a dar a elas a relevância de um dia. É porque se um dia for tudo aquilo que nós possamos dar de importância ao Natal, nós seremos tão infelizes como Scrooge, tão avarentos como ele, e tão incapazes de perceber que o espírito do Natal é o espírito de receber a graça e de oferecer a Deus a gratidão e de maneira concreta ao nosso próximo, amando-o como amamos a nós mesmos. Nesse momento em que nós somos levados a refletir sobre esse espírito natalino, que as perversões acerca dele sejam retiradas da nossa mente, e lembremos daquilo que é o mais importante, é que Deus amou o mundo inteiro e por isso deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se assim eu creio, se assim eu vivo, se assim eu pratico, todos os outros dias do ano, o espírito natalino é o que me move, porque Natal não é um dia,
um dia apenas. Que Deus faça do seu fim de ano, seja nesse culto ou quando você estiver com a sua família, em uma mesa farta, mais farta do que a do ano passado, ou eventualmente não, com saúde ou enfrentando lutas de saúde e de doença na família, arrodeado de pessoas que lhe amam, ou eventualmente numa triste solidão, mas, no entanto, com a presença abençoadora de Jesus Cristo, o centro do Natal, que move após o Natal até o próximo dia que o celebraremos, movido por um Espírito, o Espírito de receber com graça, de oferecer em gratidão. Que Deus nos abençoe. Amém.